Vamos explorar agora a parte de parâmetros aqui da janela de demonstrativos financeiros. Então, para eu entrar aqui nos opcionais dessa janela, eu vou vir nos 3 tracinhos, superior à direita em vários parâmetros, aqui eu vou ter vários opcionais. Começando aqui pela data inicial e final, a gente pode estabelecer para o sistema uma faixa de período de análise aí inferior. Para a Petrobras, empresa antiga aí na base do Brasil, a gente vai ter histórico desde 1986. Para empresas mais recentes aí na bolsa, a gente vai ter desde o IPO. Caso a gente queira ver um período inferior, então aqui para a Petrobras, eu posso vir aqui em data inicial, colocar para que se inicie de 2010, por exemplo. Aqui embaixo a gente tem demonstração de resultado, opcionais para apresentar aí DRE e fluxo de caixa. Então a primeira opção aí de apresentação, o default aqui do sistema, é apresentar esses resultados aí no exercício, que nada mais é do que a posição aí acumulando no exercício. Como que isso vai ser exibido ali no relatório para a gente. Se eu der OK aqui, vou descer aqui na DRE para a gente ver no detalhe. Então, aqui na DRE, quando a gente restringe aqui o nosso olhar para 2018, por exemplo, tenho aqui primeiro trimestre de 2018, segundo trimestre, terceiro e quarto tri. No primeiro trimestre de 2018, a gente tem a quantidade de meses aqui, 3 meses. A receita líquida operacional de Petrobras está aqui em 74 bilhões. No segundo trimestre, a gente passa aqui a ter uma receita de 158 bi. No terceiro, 257 bilhões. No quarto trimestre, 350 bilhões praticamente. No primeiro trimestre de 2019, ela passa a ter 80 bilhões de receita líquida operacional. O que houve com Petrobras para que o resultado dela passasse de 350 bilhões para 80 bilhões? Ela não teve uma queda nessa receita, e sim o que acontece é que a gente está exibindo inicialmente o acúmulo no exercício. Então, eu tenho um trimestre, no segundo trimestre aqui, 6 meses de resultado, ou seja, 2 trimestres acumulado, no terceiro tri, 9 meses, ou seja, 3 trimestres, e no último, o acumulado no exercício como um todo, 12 meses. Então, realmente, a gente está comparando aqui 12 meses contra apenas um trimestre, né? O próximo exercício, o sistema ele começa a contar aí do início, do primeiro tri. Se a gente quiser, então, exibir aqui a demonstração de resultado isolado em cada trimestre, vamos lá nos parâmetros, e aqui a gente vai trocar dessa opção no exercício para 3 meses, do OK. Vou subir aqui para o IFRS novamente. Então, aqui a gente exibe agora o resultado de 2018, assim como todos os outros exercícios, isolando de tri a tri. Aqui a origem dos dados, vocês vão perceber que eu tenho aqui divulgado nos 3 primeiros trimestres. No último, a gente tem uma subtração. O que isso quer dizer? As empresas publicam as ITRs ao longo dos trimestres, aí dos 3 primeiros trimestres do ano fiscal. É o resultado isolado de cada tri. No último trimestre, as empresas não são obrigadas a publicar a ITR, que é o resultado isolado do trimestre, e sim a DFP, que já é o acumulado do exercício como um todo. Portanto, a gente informa aqui que nesses 3 primeiros trimestres, a gente está exibindo exatamente o espelho, o reflexo de como foi publicado lá na CVM. Aqui no último, para a gente apresentar esse resultado isolado, a gente precisa pegar a DFP, que é o resultado de 12 meses, e subtrair dos 3 primeiros trimestres para apresentar então aí para vocês o resultado apenas do último tri. Ainda tem a opção lá nos parâmetros de apresentar a demonstração de resultado aqui em 12 meses. Se eu trocar para esse opcional, a gente vai ter aqui o acumulado de 12 meses para todo o trimestre. Aqui a gente chama daqueles 12 meses móveis, que nada mais é do que anualizar aí o resultado da empresa. Quais outros opcionais que a gente vai ter aqui para essa janela? Trocar moeda. Então, inicialmente a gente apresenta aí moeda original. Para a Petrobras, aqui estamos falando de real. Se eu quiser ajustar pela inflação, posso trocar para cá, dou OK. O sistema já traz aí para mim tudo corrigido pela inflação. Qual que é o índice que ele está utilizando para correção? Se a gente olhar aqui ao lado do nome aqui do relatório, ele vai me apresentar que está utilizando o índice IPCA. Mas se vocês acharem que o Petrobras seria melhor corrigida por outro índice, eu posso trocar o índice de correção também. Vou lá nos parâmetros. Vou clicar aqui em personalizado e aqui vocês não precisam se preocupar com essas outras moedas, tá? Aqui o sistema está me falando se eu tiver com uma Amazon,
apresentada, por exemplo, que a moeda original é dólar, ele utilizaria aí como default a correção aí pelo CPI. Como a gente está aqui com o Petrobras, que é real, ele utiliza por default o IPCA, mas eu não quero IPCA. Então eu vou clicar aqui embaixo em modificar e aqui eu posso trazer até 6 índices diferentes. Pode ser o INPC, INCC, IPC, IPCA, IGPDI ou IGPM. Então se eu quiser trocar aqui por IGPDI, eu chamo ele aqui na busca já, IGPDI, seleciono, dou OK, ele troca aqui para mim, dou OK e vou dar OK novamente. Agora todo o demonstrativo está corrigido aí pelo IGPDI. Posso ainda lá nos parâmetros trocar a moeda. Se eu trocar aqui para dólar, ele vai apresentar tudo em dólar. Qual que é a cotação que ele está utilizando aqui para transformar essa moeda em dólar? É a cotação do dólar no último dia útil de qual trimestre que a gente estiver se referindo aqui. Mesma lógica aí para trazer aqui a moeda em euros. Posso voltar para a moeda original também. Outras opções que a gente tem aqui para apresentação, por exemplo, é o balanço, se vai ser consolidado ou não. O sistema tem como default apresentar ambos os balanços para vocês inicialmente. Então, a gente tem inicialmente balanço consolidado e não consolidado. Se a gente quiser ver só o consolidado, eu posso vir aqui, então, nesse quadrante consolidado, selecionar sim, que ele vai me apresentar a informação aí só do consolidado. Qual a diferença do consolidado com asterisco, sim, e sem asterisco? Nessa interrogação aqui, a gente tem uma explicação do porquê disso, mas já adiantando para vocês, sim com asterisco é sim preferencialmente consolidado. Eu quero a informação do balanço consolidado preferencialmente. Caso a empresa não tenha consolidado, me apresento o não consolidado mesmo. Quando eu troco para essa opção sim sem asterisco, é sim exclusivamente consolidado. Eu quero ver apenas informação de balanço consolidado. Caso não exista, não me mostra nada, né? Não apresenta o não consolidado para mim. Mesma lógica vai funcionar aí para o não consolidado. Então, se eu colocar aqui sim o asterisco, vai me apresentar, conforme a gente está vendo aqui, apenas o consolidado aí preferencialmente. Mostrar balanço nas seguintes datas. A gente tem a opção de restringir quais trimestres que a gente vai ver. Então, se a gente quiser ver, por exemplo, só o fechamento do ano fiscal, eu escolho aqui somente o quarto trimestre do ano fiscal. Se eu der OK aqui embaixo, percebam que o sistema vai restringir aqui para mim a 31/12 de cada ano fiscal. Então, tem aqui 31/12 de 2010, 11, 12, 13, 14, 15 e assim por diante. Lá no balanço, aqui ativo e passivo, a gente tem a foto do patrimônio da empresa no final do exercício, né, no final de cada ano fiscal. Descendo aqui embaixo, a DRE, o fluxo de caixa, a gente manteve aquela opção do anualizado, acumulando aí o resultado em 12 meses. Por consequência, como a gente está com o último trimestre de cada ano fiscal, ele está acumulando esse resultado exatamente dentro do exercício, então a gente reflete aqui também o resultado fechado aí de cada exercício, aqui para a DRE e assim também para o fluxo de caixa. Seguindo aqui nos opcionais, teremos também opção de fazer uma análise vertical e horizontal, aquelas análises que a gente costuma utilizar bastante na contabilidade. Em percentual do total, seria análise vertical aqui no sistema. Então, se eu colocar aqui análise em percentual do total, posso acumular aqui mais casas decimais até a sexta casa. Vou colocar 2 aqui para dar o exemplo. Dou OK. Então, o sistema ele vai me estabelecer base 100 aqui para o ativo total, vai mostrar quanto em percentual cada conta equivale desse 100%, mesma coisa para o passivo, mesma coisa aqui para a DRE. Então, de 100% de receita líquida operacional gerada aqui no acumulado de 12 meses de 2014, a gente teve aqui um custo de 76%, uma despesa operacional de 30% e um lucro líquido negativo, né, um prejuízo de 6,40%. Assim como essa análise vertical, a gente pode ir lá nos parâmetros solicitar a análise horizontal, que vai ser essa daqui. Variação percentual em N meses. Aqui eu consigo estabelecer para o sistema qual que vai ser o período que ele vai colocar essa base 100 para me dar a variação percentual da conta. Então, se eu colocar a variação de 12 meses e der o OK, agora a gente já não está mais vendo o quanto que a conta refere-se em percentual do total de receita gerada, mas sim a conta com relação a ela mesma 12 meses antes. Então aqui eu estou vendo o quanto que eu tive de crescimento de receita no ano de 2014 contra o acumulado de 12 meses do ano anterior.
Uma outra opção ainda que a gente vai ter aqui nesses demonstrativos financeiros é escolher as contas que o sistema vai exibir aqui para mim. Então, caso a gente queira estudar aqui só apenas algumas contas da DRE, eu posso vir aqui à esquerda nessas caixinhas, selecionar. Eu vou querer analisar a receita líquida operacional, despesa, o EBIT, o resultado financeiro e o imposto de renda e contribuição social. Selecionei, vou lá nos 3 tracinhos em parâmetros e aqui embaixo a gente tem esse opcional, mostrar os itens somente os marcados ou até somente os não marcados. Quando eu escolho aqui somente os marcados e dou OK, o sistema então vai me restringir apenas as contas que a gente escolheu. Agora, se vocês quiserem levar isso daí para o Excel, eu posso clicar nesse ícone aqui que já vai me gerar uma planilha Excel ou PDF apenas com as contas que me interessam. Não preciso carregar todas as informações aqui de demonstrativos financeiros lá para o meu Excel, né? Levando uma planilha bem mais leve. Caso você tenha uma dúvida específica que não foi sanada nesse vídeo, entre em contato com o nosso suporte a partir aqui da interrogação, faz pergunta por e-mail, por telefone.